Parte do testemunho a gente até viveu junto, né? Você participou ano passado, né, da perda que eu tive do meu pai. Enfim, foi um Sim, momento difícil na Covid. sim. Mas, porque testemunha é toda a história. A gente estava conversando aqui com a É, equipe, né? Porque a gente... é o início do testemunho. Eu O digo, início do... testemunho, a gente vai é continuar a dando vida, testemunho. Tem um testemunho por testemunha é dia, história, é. né? Mas é interessante porque todos nós temos uma origem, né? E aqui na Terra. E todos nós temos a mesma origem, que é em Deus. Crendo ou não crendo. Nós somos criados por Deus. A minha origem aqui, na Terra, é uma origem como muitas famílias. Não só no Brasil, mas no mundo. Famílias destruídas e famílias quebradas, né? Não só em princípios e valores, mas toda a sua cultura e sua rotina, seu dia a dia. Tive pais muito bons, minha mãe, uma mulher muito forte, guerreira, meu pai, um homem de coração muito humilde e batalhador. Minha mãe era católica, parte da família espírita, muito misticismo, né? E o católico não praticante ou praticante religioso, né? Uhum. E eu sempre vi a Bíblia fechada ou os rituais religiosos, né? De maneira mais cegas, né? Sem muita compreensão da palavra. Mas pulando um pouco essa parte da base da família, né? Um pouco mais pra frente, lá quando eu estava com meus 14 anos, quando eu comecei a pensar, né? Começar a ter consciência de vida, eu comecei a entender o ambiente que eu estava, que era um ambiente Uhum. terrível, né? Em vários aspectos. Muita promiscuidade, dentro da minha família tive tio com puteiro, fui oferecido a mulheres, a promiscuidade de sair com os primos, Uhum. enfim. Como se fosse algo normal No e mundo uma é normal. medalha né, do homem, No assim. mundo é normal, no mundo é normal, né? Sair, pegação, enfim, aí E antes era depois uma coisa muito masculina, agora tá virando feminina. feminino, Agora não, umas mulheres também. é, Quanto mais eu pegar, eu fizer lá o é, que for, eu é, tô. É minha é liberdade, loucura como isso. se fosse medalha de honra ao mérito, É né? loucura isso, é loucura, É, porque é endeusar o prazer, né? O prazer virou quase um deus para as é, pessoas, né? é, Quase não virou, né? é. Enfim, vivi muito isso, comecei a ir para a vida no dia a dia, comecei a ir um pouco para loucura, comecei a fumar, beber, como a maioria das pessoas do mundo. Uhum. Comecei a usar drogas, enfim, usei cocaína, usei maconha pra caramba, E seus bala, pais sabiam doce. que você sabiam e não tinha A jeito. família sempre finge não saber, né? Sim. Essa é a realidade, porque é difícil lidar, é um problema muito difícil. É. E meu irmão mais velho, que agora a gente está começando a construir um testemunho, tem poucos meses, teve um bom período da vida dele, ele tem 46 ou 47 anos, um bom período com uso de crack. Né? Nossa. Então ele foi usuário de crack por muitos anos, mais de 2, 3 décadas, enfim, Nossa. 2 décadas. E a família foi destruída pelo crack, né? Assim, porque através dele o núcleo familiar ficou instável, muita Fica, briga, muita dificuldade. Você sabe como é a fica dor, fragilizado, ninguém sabe como agir, fica como os nervos à fazer. flor da pele. É muito E a difícil. gente ama a pessoa, quer ajudar, não consegue, tenta e tudo mais, né? E mesmo você, por exemplo, vocês eram irmãos, né? É. São irmãos. Você vendo Somos. ele passando talvez por uma história ainda mais grave, talvez de dependência do que a tua na época. Muito mais. Mesmo assim, aquilo não te alertava a você largar? Aí que tá. Você tendo alguém Olha que em louco. estado pior? No não? mundo a gente tem é louco como a gente tem uma mente diferente no mundo, né? Eu olhava pra isso e falava, bom, eu vou pra todos os lugares menos esse. Você achava, eu tô Não, bem eu tô aqui. controlando. A Tô gente bem tem uma ilusão no mundo, né? Eu cheiro só final de semana, eu fumo maconha só à noite pra relaxar minha cabeça e fumo um cigarrinho do dia a dia que tá tranquilo, eu tô no controle. Não tá, você tá fora do controle e você tá enlaçado pelo pecado, pela droga, né? E eu tava nesse lugar. E aí eu tenho um contexto também que minha família, apesar de ser humilde, meu pai ter vindo de baixo, meu pai cresceu muito junto com os irmãos. Uhum. E ganharam muito dinheiro. Eu nasci, teoricamente, num berço de ouro. Uhum. Só que aos 10 anos meu pai perdeu tudo, quando eu tinha 10 anos. Sim. Na virada do milênio, 99 para 2000. Ou seja, é quase do luxo ao lixo. Eu viajei de jatinho, estava em iate até meus 10 anos. Depois eu estava estudando em colégio público, morando num quarto sem móvel.
E Você acha que aquilo também... Tudo isso me deu choque. Sim. Eram tantas coisas no meu contexto existencial que foram me dando choques, né, traumas e tudo mais, que de alguma maneira Deus foi bom comigo e foi me moldando já, mesmo antes de eu perceber, através de algumas coisas, para eu começar a tentar ter uma vida certa. Por isso, 14 anos eu comecei a trabalhar, depois eu comecei a me interessar por estudo. E aí, quando eu conheci a palavra aos 19 anos, que é aí que é o interessante. Meu pai tinha um problema com álcool. Minha mãe, coitada, sofria todo esse contexto de dor. O filho na rua com crack. Minha irmã, uma pessoa maravilhosa, saindo de casa, fugindo dessa realidade, porque é difícil estar nesse lugar. Eu e meu irmão, que somos os mais novos, o Tiago, dentro de casa, sofrendo nessa dor. E o meu irmão Tiago teve que assumir a rédea de casa quando meu pai perdeu tudo. E ninguém estava ali para ajudar. Sim. Como a maioria das famílias. Vida vai, vida continua. Meu irmão foi preso, meu irmão, enfim, teve todo o contexto existencial ali na época. E em uma das saídas da prisão, ele trouxe uma Bíblia de dentro da prisão. Ele foi evangelizado por um assembleiano e ele trouxe uma Bíblia para mim e me trouxe para ler Provérbios. E eu lembro o dia que ele me deu essa Bíblia. Era uma Bíblia só de Novo Testamento, ou melhor, era uma Bíblia pequena, de Velho e Novo Testamento, e eu estava fumando maconha e ele me deu essa Bíblia. Olha. Ele falou, lê Provérbios. Eu tinha uma ideia em casa, na minha família no geral, né, pegando os parentes, que possivelmente eu seria pior, eu entraria para as drogas de fato. E Deus foi bom, Deus me alcançou na sua graça. Você nunca tinha aberto uma Bíblia assim antes para ler? Nunca. Para não mentir, eu sempre gostei de um texto que está numa música secular, que é o texto de 1 Coríntios 13. Qual? Que é sobre o amor, que é uma música que também virou uma parte de um filme, Um Amor para se Recordar. Não sei se você já viu esse filme, que a moça fica com um problema, com uma doença, ela tá para morrer, ela é jovem, acontece o casamento do casal, e esse casal, nesse casamento eles recitam, né, o 1 Coríntios 13. E isso mexeu muito comigo quando eu estava no mundo. E quando eu me converti, eu descobri que 1 Coríntios 13 era esse pedaço do filme e pertencia a uma música, um pedaço de uma música no secular. E aí eu fiquei fascinado, falei, não é possível, isso está na Bíblia? A Bíblia é isso? E eu comecei a ficar, a Bíblia está falando sobre amor? Como assim? Porque eu via a Bíblia segundo... Aquele que ainda, se eu falasse a língua dos anjos... Se eu falasse a língua dos anjos, sim. É isso. E ali fala de um amor de verbo, um amor de ação, um amor de decisão, um amor de atitude, um amor que dá vida, que constrói. Não é o amor romantizado que nós aprendemos no mundo, erotizado segundo os prazeres da carne. É um amor segundo a perspectiva de Deus. E ali eu comecei a ficar fascinado com a Bíblia, nesse aspecto de tem muito conhecimento, e comecei a ter... Eu sempre tive muita vontade por conhecer a vida e as coisas. E eu já tinha passado por algumas também referências religiosas, né, místicas, enfim, buscando, a gente busca, né, por algo, sabendo que existe um vazio dentro de nós. Né? Todo ser humano tem um vazio e busca, né, por preenchê-lo. Às e vezes aí fica naquilo, algo espiritual, mas o que é espiritual? E aí aqui nesse lugar, aí nesse outro. E a gente tá numa cultura com muito sincretismo religioso, é tudo misturado, né? Tem um pouquinho daqui, um pouquinho dali, é um temperinho daqui, um temperinho dali. E quando a gente descobre o Evangelho, a gente percebe a estrutura da criação. É tudo lógico, tudo arquitetado, tudo lindo e maravilhoso. E aí eu comecei a ir para a igreja, e comecei a frequentar a igreja ali, conheci a minha esposa, Ju. E a igreja, como que foi a escolha? Alguém que te levou? Era perto da sua casa? O meu próprio irmão. Esse mesmo que trouxe a Bíblia. E ele, nessa época, ele chegou a largar ou ele também usava droga ainda? Ele ainda estava usando, mas ele ficou uma semana, 2 semanas, indo para a igreja. E aí eu comecei a ir para essa igreja. E aí a gente teve alguns impactos ali, né? Algumas coisas que aconteceram comigo que o Espírito Santo foi tratando. Tinha um culto de quarta-feira que era... de libertação? Era um culto de cura emocional. Que tinha de libertação também. Tem libertação, mas eu passei por esse processo também. Mas esse culto de cura interior, né? Cura emocional, minha pastora, que fazia minha bispa, né? A Bispa Paula, ela é psicóloga e ela tem um dom, Deus usa muito ela, é uma pessoa muito sábia e muito humilde ao mesmo tempo. Serve e ensina a servir, enfim. E nesse culto eu comecei a ser quebrantado.
E aí, num determinado culto, eu já escutando já de Jesus, eu falei, eu quero receber esse Jesus, então. Eu preciso desse Jesus. Se esse Jesus dá tudo isso, eu já estou sentindo um pouco, eu quero minha vida com Jesus. E aí, eu, num fim de culto, chamei a pastora na época e falei, eu queria aceitar Jesus. E aí, nós fizemos oração de entrega e ali, da noite pro dia, eu larguei todas as drogas. Eu não senti abstinência, não senti vontade, não senti nada. Dali em diante, eu fiquei 1 ano em exclusão do mundo. Eu não queria mais estar nos lugares do mundo, eu não queria usar mais as coisas do mundo, eu não queria fazer mais as coisas do mundo, eu só queria Jesus. E eu ia para a igreja para servir, para varrer, para ajudar, para aprender, para cuidar, para receber as pessoas. E eu comecei a ser transformado nesse lugar. E uma frase que me marcou muito da minha cunhada, que é missionária, que ela também tem um outro processo muito legal que transformou parte da família ali, foi muito usada, que é uma frase que eu carrego até hoje, que é, ela falou assim para mim, Marcelo, abaixa as guardas do seu coração, da sua mente, abaixa a guarda. Porque... Como que você se via, assim? Eu via que o conhecimento me selava nesse aspecto. Por isso que abaixar a guarda muitas vezes é pegar o conhecimento que o mundo colocou em você e você abaixar isso, se submeter ao novo. Sim. E aí Jesus só pode entrar nessa história quando a gente se submete a isso, né? Quando a gente abaixa as guardas. Então, eu antes achava que entendia. Aí eu falei, não, peraí, eu achava que eu entendia. Então, agora eu entendo que eu não entendo. Deixa eu deixar Jesus me dizer como entender direito. E aí Jesus entrou na minha história. E aí, enfim, eu comecei a ser transformado e já quis servir, já quis ser líder, já quis cuidar de vidas. E nesse 1 ano, assim, que foi... Com certeza, muito radical aos olhos de muitas pessoas. Aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo. Minha família achou que eu estava radical, todo mundo. Então, isso que eu queria perguntar. Como as pessoas ao seu redor enxergavam, né? Porque... Para pensar, eu era uma pessoa que eu levava todo mundo pro rolê. Porque pra mim isso é natural. Mas eu também ainda passo por isso das pessoas acharem que tem um limite para você se entregar. Ah, tem que entregar, mas não é tanto. Ah, tem que servir a Deus, mas não tanto. Ah, você tem aqui passou desse ponto é radicalismo, passou desse ponto você está exagerando, né? Quantas vezes a gente conversou aqui, né, por trás das câmeras, e a gente falou sobre radicalismo, né? Sim. Radical vem de... A raiz de radical, né? É a própria raízes, né? Eu quero ter raízes. Se ser radical é ter raízes, eu quero ter raízes. A palavra diz que eu preciso ter raízes profundas para aguentar todas as turbulências desse mundo. As coisas nesse mundo vão passar. E elas vão nos provar. E eu quero ser aprovado. Sim. Então eu preciso ser radical com aquilo que eu creio. Não é meu problema não foram drogas, cara. Não foram os lugares em si, nem as amizades. As pessoas sentiram falta porque eu fui radical. A minha dificuldade, cara, eram mulheres. Eu lembro que eu coloquei um desafio para mim no meu primeiro ano de convertido. Eu falei, eu não vou olhar para nenhuma mulher na rua. E se eu olhar, vai ser só no rosto. Então eu vou olhar para cima do rosto e para baixo dos pés, ou seja, chão e placa. Eu até brinco nos discipulados ou nas pregações com jovens, eu comecei a olhar para a placa e para o chão, para a placa e para o chão. Porque você já tinha um foco que você queria, daí ter uma pessoa queria que você Minha mente era casar. deturpada. Minha mente era deturpada. Eu olhava para a mulher e eu já pensava tudo errado. Então minha mente era deturpada. E eu tive que santificar minha mente. Santificar nada mais é do que você se guardar em Deus, se aproximar de Deus, estar em Deus, para que você se torne santo como Ele é santo. Quanto mais perto de Deus, mais santo eu fico. E eu queria estar nesse lugar. E eu quero estar nesse lugar. E até o fim esse lugar. Né? Então, ser radical é isso. Ser radical é, eu vou me permitir ter raízes. Eu lido com jovens e também com adultos, mas muito mais com jovens, e discipulo faz mais de uma década já. E a maior dificuldade que eu vejo são falta de raízes, tanto nas famílias quanto nos jovens. Eu sou jovem ainda, apesar de ter 32 anos, eu ainda sou jovem e me vejo com uma alma de jovem, né, com espírito jovem. E o ponto é, se eu não tenho raízes no Senhor, como que eu vou ter identidade do Senhor? Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir.
Você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você.